Meus irmãos, então vamos dar continuidade. Nós estamos falando sobre doutrina da santificação. Então nós estamos falando sobre a doutrina da santificação. Então nós falamos um pouco da doutrina. Nós vimos a graça na santificação. Então assim, nós participamos, mas é a graça de Deus atuando em nós. Então nós vimos aqui que a santificação é um processo de morte e vida, morrer para os nossos desejos e pecados e viver para a glória de Deus. Nós vimos sobre o Espírito Santo que atua, que é o Deus que mora dentro de nós. Aí nós vimos que o Espírito Santo dá continuidade à sua obra de renovar a vida em nosso coração. Ele abençoa com o ministério de convicção de pecado, é o Espírito que nos convence da justiça e do juízo. Então você só reconhece que é pecado por causa do Espírito Santo. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder de convencer ninguém. É o Espírito quem convence. Então o Espírito ilumina a palavra de Deus para nós. Então, eu estava até vendo um recorte do Fábio Porchat. Eu leio a Bíblia para escrever o que eu escrevo. E aí eu converso com cristãos, eles não sabem nada da Bíblia. Então assim, agora você imagina, o que ele está falando é mentira? Não é. É por isso que eu quero que vocês gerem uma insatisfação, uma ira santa dentro do coração de vocês, porque pessoas como ele, perto de nós, dizem conhecer a Bíblia, dizem ler a Bíblia e não sabem nada. E aí nós somos atacados. E você não sabe defender a fé, e Pedro vai dizer que isso é pecado. Quando você não sabe da razão da esperança, da razão da convicção de fé. Por que você é crente? Né? Porque às vezes você consegue explicar por que você escolheu essa profissão. Você fala, não, eu escolhi por causa disso, ou então a vida me levou por causa disso. Você explica, por que você casou com fulano ou fulana? Por causa disso. Então observa, por que você é crente? As pessoas às vezes não sabem explicar. Eu sou crente porque, alguém me convidou, que é bom. Então, observe, isso é perigoso. Então, é por isso que nós precisamos de entender o papel dessas doutrinas na nossa vida. E é o Espírito Santo quem faz isso. Você vê um cara igual o Fábio Porchat que lê a Bíblia para fazer piada. Mas está lendo a Bíblia. Uma hora o Espírito pode pegar ele Mas enquanto o Espírito não faz, a Bíblia, sem a iluminação do Espírito, ela é só mais um livro. Né? Então o Espírito capacita a obedecer. Então observa, você tem que obedecer, mas ao mesmo tempo o Espírito nos capacita a obedecer. Ele leva os nossos clamores, nós vimos que o Espírito intercede por nós, né? Ele regula a nossa oração. Às vezes você está precisando, achando que você está precisando de dinheiro. Meu problema é dinheiro. A hora que meu problema de dinheiro resolver, minha vida melhora. Meu problema é o relacionamento. A hora que eu resolver esse problema, o Espírito Santo às vezes faz assim, não dá moral para ele não. Ele não sabe o que ele está querendo não. O problema dele é outro. O problema dele não é dinheiro. O problema dele não é o casamento. O problema são outros. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós, às vezes quando nós não conseguimos nem abrir a boca, ou oramos errado, né? Então o Espírito Santo lembra que nós somos filhos adotivos. Olha, você acha que você está só? O Espírito nos lembra que nós somos filhos. O Espírito nos guarda. Então nós vimos também na santificação o aspecto da lei, e nesse aspecto a lei ela já nos protege e nos guarda. Quando a lei fala para mim e para você, não faça isso, ela já nos abençoa e a gente já sofre ou vê as bênçãos de poder caminhar naquilo que Deus espera de nós. Né? Então, quando nós vemos ali uma pista sinalizada, um semáforo, um pare, uma lombada, né, uma velocidade máxima tal, e quando eu e você andamos na rua e respeitamos a sinalização, a lei de trânsito, nós já somos abençoados de ir e vir porque respeitamos isso. Então, quando nós não respeitamos a lei,
O que acontece? Nós já sofremos algumas implicações disso, né? Então a lei, ela é boa por causa disso. E a gente já colhe os frutos dela. E paciência. Paciência. Deus está trabalhando em mim, em você, e nós precisamos de ter paciência. Tem rocha que precisa de dar mais picaretada. Tem rocha que é mais mole. E a gente não sabe por quê. Deus, ele manda a gente ter paciência, manda a gente exortar, consolar, amar, caminhar. Mas dentro dessa comunidade, igual nós vamos começar a ver agora, né, a santidade, a santificação na vida mais prática, a gente percebe que nós precisamos de muita paciência. E paciência é o quê? O que a paciência é? É um fruto de... É esse tipo de pensamento que nós temos que ter. Se eu tenho o Espírito é paciência, eu tenho que desenvolver a paciência. Não é automático? Não, tô falando, você entender, todo mundo entendeu, né? Aí vou repetir de novo. É por isso que às vezes nós podemos reafirmar que algumas pessoas não são salvas. Porque não são deslizes, são uma vida recorrente no mesmo pecado deliberadamente, sem arrependimento. Então, se o Espírito, que é amor, paciência, longanimidade, domínio próprio, habita dentro de mim, e esses frutos não são perceptíveis num processo, e aqui vamos ser honestos, num processo de progressão na minha vida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa, e não é com o Espírito, não é com a Bíblia, é comigo e com você. Então é a santificação na vida cotidiana. Então por que a gente fala muito sobre doutrina? É porque a doutrina é a base da fé. E você tem que entender a doutrina de maneira tal que você aplica ela na sua vida. A gente é de uma época de igreja que a gente não conseguia aplicar doutrina na segunda-feira. Para que serve isso? E aí se falava muito pouco também, né? Então observa, nós precisamos de falar e repetir, para que isso, como se diz aí no quartel, isso fique impregnado na massa do sangue, corra na minha e na sua veia. Então, à medida que você lê a Bíblia, à medida que você entende doutrina, à medida que você lê, volta, relê, você vai clarificando cada vez mais a doutrina no seu coração. Então, essa ideia, além de ser pecaminosa, errada e orgulhosa, de, não, eu já conheço a doutrina da santificação. Lembra? Quanto mais você conhece, mais você vai descobrir que você tem que conhecer. É por isso que nós precisamos de cada vez mais nos envolver com as Escrituras, com as doutrinas fundamentais, para que elas façam parte da nossa vida. A gente tem que romper essa barreira de crente só no domingo. Lembra que eu falei semana passada sobre, na Alemanha nazista, eles iam prender os cristãos e ele entrava na casa dos crentes e aí fazia uma investigação e chegava à conclusão em alguns lugares que não tem prova suficiente que essa pessoa é crente. Então, olha, isso é terrível. Já pensou? Eu e você somos absolvidos por falta de provas? Olha para a minha vida familiar, olha para a minha vida financeira, olha para a minha vida no trabalho, olha para a minha vida na comunidade, olha para a minha vida em todos os aspectos, investiga e chega à conclusão, está tranquilo. Libera. Pode ser. Né? Então observa, e isso, meus irmãos, a gente ri e brinca, mas isso tem que
tem que gerar no nosso coração um constrangimento tão grande. Porque ó, a gente cantou aqui, ó, eu tenho sede de ti. Será que a gente tem mesmo? Será que... Eu vou colocar aqui, por exemplo, todos nós aqui passamos um tempo na internet. Isso é fato. Você pode falar, não, eu faço pouquinho, não interessa. Você passa tempo na internet. 10 minutos. Apesar que todo mundo fala que passa pouquinho, é os que mais passa tempo. É sempre assim. Eu já... todo mundo fala, não, eu só mexo um pouquinho. Não, mentira, é o que mais mexe. Mas observa, você fica às vezes o dia inteiro nas redes sociais, no YouTube. O que você mais assiste? Tem muita coisa boa. Tem coisa boa demais. Mas também tem coisa ruim. Então, você poderia passar o seu tempo mexendo nas redes sociais, lendo, ouvindo coisas boas. E isso edifica. Isso edifica. Mas é do seu interesse? É por isso que a gente tem que olhar para essa realidade e olhar para nós e fazer uma avaliação sincera. Porque, meu irmão, Deus ele é muito claro nas Escrituras. Né? Eu não preciso de sacrifício. Eu não preciso disso. Deus ele só mandou matar animal é só para manter acesa na mente do povo a malignidade do pecado deles. A morte de animais não expiava pecado. O animal morria e o perdão deles não era declarado porque o animal morria. O sangue do animal, de um bode, de um passarinho, de um boi, não... Deus suportou durante anos e anos uma nação pecaminosa. É por isso que eles olhavam para frente no sacrifício, que tudo aquilo apontava, que era o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, e nós olhamos para trás. Então nós precisamos de entender esse processo de santificação. Porque até aqui, Deus faz tudo. Agora, daqui para frente, Deus está envolvido em tudo. Mas você tem que, né? Você tem que se esforçar. Dia após dia, dia após dia. Então nós precisamos olhar para a doutrina da santificação com alegria, né? Então, eu e você precisamos de entender, meus irmãos, coloquei essa imagem aí, para que eu e você possamos entender que o processo de santificação na minha vida e na sua vida, ela é como um artista que está pintando algo maravilhoso numa tela. E a minha santificação, a sua santificação, ela é muito mais do que essas pinturas incríveis que às vezes eu e você olha para uma tela como essa aqui, e eu e você, por não entendermos de arte, você não vê beleza, você acha que não é nada. Mas o processo de santificação é isso. É um artista que está pintando numa tela uma obra de arte. E esse artista é Cristo Jesus, que está empenhado em pintar na tela e da minha vida e da sua a imagem dele. Porque eu e você precisamos de ser visto como a bela imagem de Cristo Jesus. Lembra? Todas as coisas cooperam para o bem, porque nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo Jesus. Então, essa obra, ela tem que ser vista e ela tem que estar viva em todos os aspectos da nossa vida. Então, eu e você precisamos entender essa dinâmica. Respeitem o exemplo. É porque eu achei legal. Não leve até as últimas consequências. Mas a santificação é basicamente isso. Esse artista aqui, ele pinta ele mesmo.
na tela. Então acho que o exemplo é bom. A santificação é isso que o artista, Cristo Jesus, está fazendo na minha vida e na sua. Está pintando a própria imagem. Ele está imprimindo na minha vida, na sua vida, a imagem dele. E aí eu e você tem que entender que essa pintura aqui leva uma vida inteira. Cristo está formando nessa tela que somos nós a imagem dele. E Deus, ele não te abandona, ele não me abandona. E ele é detalhista, e ele vai pintar cada aspecto da minha vida e da sua nessa arte da santificação. E eu e você temos que confiar em todo aquele processo que nós já vimos, a graça de Deus atuando, o Espírito totalmente envolvido, para que eu e você sejamos e estejamos tão belos quanto Cristo. Para que eu e você possamos lembrar que tudo que Ele sofreu, que Ele morreu e ressuscitou, para que eu e você fôssemos como Ele. Então é isso que Jesus está fazendo comigo e com você. Ele está pintando Ele em nós. Por isso que nós precisamos de cantar essas coisas com sinceridade. Eu tenho sede de Ti, eu quero me parecer com o Senhor, eu quero matar os meus pecados, eu quero mortificar minha vida, eu vou negar a mim mesmo. E isso é sério, porque senão, meus irmãos, nós vamos continuar tendo essa vida medíocre. Um cristianismo que não impacta a vida de ninguém. Às vezes nós não conseguimos impactar a vida de nós mesmos, uns aos outros aqui, quanto mais do próprio Cristo. Ele olha para nós e ele só vê o quê? A gente canta que está com sede, que quer aprender, que quer crescer, e a nossa vida comunica isso? A preocupação mais latente no meu coração e no seu é parecer com Cristo? Então, nos pequenos momentos e nos grandes dramas da nossa vida, um artista está trabalhando, criando a mais bela imagem de todos os tempos. A imagem do Filho de Deus. Então lembre-se, o artista está pintando a tela da minha vida e da sua. Ele tem um propósito na minha vida e na sua. Ele tem uma tela, ele vai desenhar, ele vai moldar, ele vai fazer de tudo que é preciso. Por isso que eu e você devemos nos conformar à vontade dele. Parece que tem vezes na nossa vida que a gente quer tomar o pincel da mão de Deus, né? Começar a pintar a nossa própria história. Não, Deus, eu estou precisando disso aqui, ó, tem que ser assim do meu jeito. Então, meus irmãos, lembra, cristianismo, ele é muito mais do que talvez você ouviu até hoje. Nós precisamos por isso que a meditação no Evangelho, na Bíblia, na oração, ela é importante. Porque nós somos brasileiros, brasileiro gosta de dar o comando, o que precisa? Eu faço. Aí a gente sai ouvindo todo mundo. A gente não tem um critério de ouvir quem. A gente não tem um critério de saber se a pessoa tem vida. Não tem. Aí a pessoa, você entende? A pessoa às vezes abre a Bíblia e ela te mata com a própria Bíblia. Por quê? Porque ela não tem compromisso com Deus. Ela quer usar a Bíblia para benefício próprio. E ela consegue. E a gente vê isso com muita claridade hoje. Então Deus, ele está pintando em mim e você. Então a santificação nunca deve ser vista como um fardo pesado que nos é colocado sobre os ombros. Uma vez que, na verdade, é uma belíssima demonstração da graça redentora, a qual não somos convidados a ver, mas na qual também somos incentivados a participar. Eu estava ouvindo
O Danilo tem ouvido ele um pouco, né? Eu ouço de vez em quando o Anderson Silva. E ele tem uma maneira peculiar, né, Danilo? Ele tem uma maneira peculiar de lidar com o crente. E eu posso afirmar que nenhum de vocês aqui aguentaria 5 minutos de gabinete com ele. 5 minutos. Talvez 1 minuto você não aguentava. E assim, eu ouço ele, e às vezes ele me espanta. Às vezes nem eu aguentaria 5 minutos com ele de gabinete, porque... Mas depois eu fico refletindo. Mas não é só o jeito e a personalidade agressiva dele. É porque a verdade, acompanhada com a personalidade, ela dói. Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo problemas que nós escolhemos, que nós nos envolvemos, e agora nós achamos que a igreja tem que resolver, o pastor tem que resolver, e aí você não precisa fazer nada. Um dos exemplos que eu estava vendo ele falar sobre casamento. Ele estava aconselhando a mulher, mas o marido falou: o problema de vocês não é a igreja. Nunca foi. O problema de vocês é conjugal. A igreja não vai resolver o problema de casamento de vocês. Não vai. É vocês que têm que resolver ser santos, é vocês que têm que resolver a perdoar, é vocês que têm que resolver a caminhada da fé, e isso a igreja não vai fazer. Então observa, você escolhe o seu cônjuge, você escolhe a vida que você quer levar, você faz do jeito que você quer. Quando começa a dar problema, você leva o problema para a igreja, e ai da igreja se a igreja não resolver. Aí a igreja é insensível, a igreja não me ajuda. Meu irmão, você está num problema conjugal, o que a gente pode fazer a não ser orar, interceder e aconselhar? Quem decide é você. Decisões que precisam ser tomadas, atitudes que precisam ser tomadas. Você está entendendo? É porque a gente não entendeu como que funciona o cristianismo. A gente acha, e foi vendido isso para nós: eu sou crente, agora tudo resolve. E não pode pirim, plim, plim, Deus resolve os meus problemas de casamento, meus problemas com os filhos, meus problemas com dinheiro, e eu não preciso fazer nada. E não é assim. No processo de santificação, de Deus redimir a minha vida como um todo, meu irmão, eu estou totalmente envolvido. Então, às vezes eu preciso de confrontar, às vezes eu vou precisar de perdoar, às vezes eu vou precisar de consolar, às vezes eu vou precisar de tomar medidas em alguns drásticas. Por quê? Porque nós estamos num processo de santificação e às vezes, por causa do coração duro, algumas pessoas não participam e não querem participar do processo. E há um rompimento porque o pecado fez isso. Mas observa, se eu e você colocarmos a nossa responsabilidade nas costas dos outros, como a gente sempre fez, a gente herdou isso de Adão. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém para culpar, culpou o próprio Deus. Senhor, eu fico pensando na cena, e Deus está chegando, e ele falou: Senhor, aí, problema que você me arrumou. Aí a mulher aprendeu rápido, olhou para um lado, olhou para o outro, falou: não posso culpar ele, porque ele já está culpado aqui, não posso culpar o marido, porque eu que dei, aqui é a serpente. Foi ela. E a gente faz isso. E eu estou falando isso porque eu já vivi isso, já senti isso. Ah, não, porque meu casamento está ruim, minha vida financeira está ruim, eu estou com uns problemas. Mas a hora que Deus resolver esses problemas, aí eu vou orar mais. Aí eu vou ser santo na igreja, eu vou... Meu irmão, você está entendendo? Ah, não, as coisas não estão dando certo porque minha mulher é um problema lá em casa, meus filhos. Você está vendo? Você que tem que resolver o problema. Atitudes que precisam ser tomadas, iniciativas. E aí a gente não entendeu o processo da santificação. A gente é passivo em tudo. E observa, tudo aquilo que você tem que esperar, você não quer. Tudo aquilo que você tem que fazer, você não quer. Não é assim? A gente está com um problema no nosso casamento, você que resolve. Eu não, meu irmão, eu posso te ajudar em tudo, menos em algumas coisas. Você está entendendo? Tem coisa no casamento que eu não posso fazer. Decisões, atitudes que ninguém pode, só você e o cônjuge. Só. Mas as pessoas ainda querem insistir que o problema da minha vida é porque a igreja está longe.
que o pastor não me acompanha, que a igreja não faz nada. É porque o fulano, que é ciclano. Não é. Não é. Mas é mais fácil culpar. É mais fácil colocar. E isso vende muito bem. Porque ninguém quer assumir responsabilidade. Ninguém quer um ministério só. Porque o ministério desse pastor aí, você está achando que ele é rodeado de amigos? Não. Porque o cara só fala a verdade. Então, meu irmão, somos incentivados a participar. Lembra, Deus ele está atuando, Deus está envolvido, Deus ele amolece o coração, Deus é Deus, Deus ele vai continuar fazendo, nós não estamos sozinhos nesse processo. Mas atitudes, decisões, essa eu e você temos que tomar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Então não existe cristianismo passivo. O plano de Deus é uma mudança maravilhosa em nosso coração e vida. Entre o já do primeiro momento que cremos e o ainda não da entrada em nossa morada definitiva, então, meus irmãos, não há espaço para as pessoas preguiçosas, inativas e que abordam de forma indisciplinada a vida cristã. A vida cristã é esse acolhimento no sentido de fazer do propósito de Deus para nós o nosso propósito de vida diária. Então isso significa que a obra de Deus em nós e por nós também é nossa própria obra. Então, você compreende? Entre o dia que eu me converti e até a chegada na Canaã celestial, nesse processo, meus irmãos, eu e você temos que nos empenhar, crescer, ler, envolver. E isso ninguém pode fazer por você. É por isso que se você, que é fraco na fé, for reclamar para pessoas maduras na fé, ele vai dar de ombro para você, se ele já te conhecer, ou então ele vai te exortar e você nunca mais vai olhar na cara dele. Porque algumas reclamações são óbvias. É alguém que está transferindo a responsabilidade. Só isso. E a gente vai acostumando a ver essas coisas aí, porque a igreja está distante. A igreja tinha que ser um condomínio fechado, né? Cada um que converte, a gente constrói mais um apartamento aqui. Faz uma cozinha comunitária. Talvez as pessoas pensem que a igreja é isso. Mas não é. É você viver aquilo que a gente cantou. Eu tenho sede de ti, é fazer da obra de Deus a nossa obra. A minha vida agora é me conformar à imagem do meu Criador, é fazer a vontade dele e não a minha. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar aquela pessoa? Tem. Eu tenho que suportar? Tem. Eu tenho que exortar? Tem. Tem que consolar? Tem. Tem que viver a vida comunitária? Tem. Mas aí a gente tem algumas restrições. Então se eu e você não entendermos isso, não existe cristianismo passivo. Porque quando eu ouvi, por exemplo, o Pedro Cardoso, que fez Agostinho, falar que leu a Bíblia, criticando crente, o Fá Porchat, que leu a Bíblia e criticando crente, se você é crente e não fica com vergonha, eu fico. Porque uma coisa ele está fazendo que ninguém fez, os dois. Os crentes não fazem mesmo. Lê a Bíblia. Você consegue compreender? O cara, ele tem a disposição de criticar a Bíblia, ele vai lá e lê ela, para esfregar na sua cara. Você escuta um sermão, você nem abre o texto da semana. Você ouve coisa na internet, você nem tira a dúvida. Você está entendendo? E aí você vai ser atropelado porque você não sabe coisas básicas da fé. Básicas. Por quê? Porque vive um cristianismo passivo. Então a vida cristã é bem mais do que mera frequência regular à igreja, fidelidade na oferta, erudição bíblica, conhecimento teológico e participação ocasional em ministérios da igreja. Todas essas coisas são muito boas,
mas são instrumentos de um plano muito mais profundo e pessoal que o Redentor tem para nós. Lembra? Isso é que é importante. Precisa de acontecer. São ferramentas que Deus usa no processo de santificação. Mas existem coisas mais profundas. O plano é mais profundo e maior. Então, qual que é o plano? Por que está escrito? Sede santos porque eu sou santo. Você está entendendo? O plano é que eu e você possamos viver a vida cristã levando a sério esse plano de Deus aqui. Eu e você ainda não vivemos e não somos todo o potencial que Deus tem para nós. Por quê? Porque o pecado ainda vive dentro de nós. Eu e você ainda somos suscetíveis às tentações, aos desejos. Somos, isso faz parte ainda da nossa natureza. Lembra? Entre o já da conversão e o ainda não do processo completo, nós ainda temos esse coração propenso a desviar. Se eu e você não vigiarmos, olha o que Jesus diz: vigiai e orai para que você não entre em tentação. Vigia e ora. Mas vigiar dá trabalho, orar dá trabalho. Então observa. Ainda temos momentos em que queremos mais as coisas do nosso jeito do que do jeito de Deus. Continuamos a ter momentos em que cedemos quando deveríamos resistir e resistimos quando deveríamos nos submeter. Quem aqui de nós podemos olhar de uma maneira honesta para nós mesmos e concluir que nós estamos bem? Quem aqui, de maneira sincera, pode dizer: não, pastor, eu não preciso da graça santificadora de Deus que me convence, que me capacita, não, eu não preciso. Quem aqui pode falar assim: não, eu acho que eu já estou no nível bom, já cheguei, já estou no nível agora, eu já posso fazer igual Enoque. Eu não sei nem por que Deus ainda não me tomou para si, porque eu estou tão... Porque a Bíblia fala, ó, e ele andou com Deus tão pertinho que Deus falou... Você fala: não, pastor, eu estou esperando Jesus me pegar aqui, porque na verdade eu estou mais íntimo do que Enoque. Você tem essa consciência de que você não é o que você precisa ser? Eu e você aqui, nós estamos livres do arrependimento quando eu e você olhamos para trás, no passado, para a semana passada, para ontem. Tem algo que você não deve se arrepender? Esse é o retrato meu e seu. Esses somos nós. Então nós só podemos chegar a uma conclusão honesta quando examinamos os nossos pensamentos, desejos, palavras e comportamento. Somos pessoas que estão no meio de um processo contínuo. Todos nós precisamos desesperadamente da graça santificadora. Por isso, precisamos usar ativamente as ferramentas dessa graça, as quais Deus providenciou. Então Deus providenciou ferramentas no processo da santificação. Lembra que nós falamos? O projeto de Deus tem que ser o seu projeto. E não o projeto seu tem que ser o projeto de Deus. Então Deus coloca ferramentas, Deus coloca estrutura, Deus coloca pessoas, mas às vezes nós não aceitamos. Então nós devemos procurar entender como que Deus usa, ou como Ele usará situações inesperadas que acontecem na minha vida e na sua, situações não planejadas, situações difíceis, situações indesejadas na minha vida e na sua, para expor essa nossa necessidade de crescimento e nos fazer crescer na graça. É por isso que às vezes nós somos ativos, proativos naquilo que deveríamos parar e pensar, e nós somos negligentes naquilo que nós deveríamos ser ativos.
Você às vezes não consegue tomar decisão sem... Peraí. Será que isso que aconteceu de maneira indesejada, inesperada? Peraí. Deixa... Às vezes você fala, não, mas eu tenho que dar uma resposta amanhã. Não, calma. Pera. Respira fundo, busca um conselho, ora. Nós vamos tomando decisões assim, ó. E Deus usa tudo isso. Lembra, Ele está pintando uma tela na minha vida e na sua. Coisas acontecem, estão acontecendo e vão acontecer. E isso vai ser usado ao meu favor para que eu pareça com Cristo. Mas às vezes situações acontecem na minha vida e na sua, nós estamos mais parecidos com um demônio. Parece que a gente não crê em Cristo. Nós temos um problema na nossa vida espiritual. E qual que é esse problema? Então, para a maioria de nós, o problema em nossa vida espiritual não é a insatisfação. Vamos de novo. O problema não é a insatisfação, mas a satisfação. Muitos de nós nos satisfazemos espiritualmente com muita facilidade. Ficamos satisfeitos com uma pitada de conhecimento teológico, com uma atitude de consumidor em relação à igreja local, com uma vida devocional superficial, com pouco dinheiro no gasofilácio, com um casamento um pouco melhor, com filhos um pouco mais controlados e com algumas amizades satisfatórias. Esse é o nosso problema. Não é a insatisfação. Por isso que eu tenho falado para vocês aqui, ó, peça para que Deus gere insatisfação no coração de vocês. A gente só cresce quando a situação no nosso coração é uma... Eu estou insatisfeito com a minha vida espiritual. Eu estou insatisfeito com o meu casamento. Eu estou insatisfeito porque eu sou crente. Eu preciso de me santificar mais. Eu preciso de parecer mais com Cristo. Mas lembra, esse que é o problema nosso. Você não olha de maneira horizontal, você olha de maneira vertical. Aí você olha para pessoas crentes que nós conhecemos e você olha, tá de brincadeira. A hora que ele chegar no meu nível, eu dou mais uma corrida. Não é assim? Por quê? Porque a gente julga o nosso cristianismo não baseado na Bíblia, mas baseado na vida do outro. E aí você sempre vai orar mais do que alguém, você sempre é mais fiel do que alguém, você sempre é melhor do que alguém. E aí você, em vez de olhar para o modelo, que é Cristo, para as Escrituras, você olha para o lado. Aí você sempre vai estar melhor do que alguém, tranquilo. E essas coisas aqui que fazem parte da minha vida e da sua, muito tranquilo, eu faço uma vez, 2 vezes no mês eu vou na igreja, tranquilo, tá beleza. Tem gente que vai ou nem vai. Então eu estou dando oferta aqui constantemente, não é tudo que eu poderia, mas estou dando. Tem gente que nem dá. O meu casamento aqui não está melhor, o outro lá está com problema de adultério, está com problema de violência, agressão. Ixi, meu marido, minha mulher, nós não trocamos tapa nem nada, a gente vive até mais ou menos bem, namora uma vez a cada 20 dias, está top de Elia. Meus filhos estão indo tranquilo. Meus filhos ali, não vai dar nenhum doutor nem nada, não, mas também não vai dar nenhum andarilho, está tranquilo. Meus amigos estão ali tudo no mesmo nível que eu, né? Então, vamos embora, vamos tocando. E a gente fica satisfeito. A gente fica satisfeito. Então esse é o problema. Satisfação. Satisfação. Deus quer muito mais para nós do que tendemos a querer por nós mesmos. Ele quer que realmente nos tornemos participantes de sua natureza divina. Olha, deixa essa frase penetrar na sua mente. Ele quer que nos tornemos participantes da sua natureza divina. É Cristo sendo formado em nós. Ele é o padrão, Ele é o modelo, é nós que estamos sendo transformados e conformados. Quando essa coisa entrar na sua mente, isso significa que aqui e agora, você e eu servimos a um Redentor insatisfeito. Ele olha para nós com olhos de amor,
sabendo que ainda não estamos experimentando tudo o que nos pertence como seus filhos. O relacionamento de Deus conosco é tudo menos passivo. Ele está ativo, atuando em todos os momentos de nossa vida para dar continuidade à formação da semelhança de seu Filho. Então, a insatisfação de Deus é um chamado à nossa insatisfação, porque Deus sabe o que nós podemos nos tornar. Aí observa, se o seu desejo, se sua mente não conformar com a de Cristo, aí você sempre vai desejar, vai correr atrás e vai buscar coisas que são deste reino, dessa estrutura. Buscar preenchimento aqui e não em Deus. Aí a gente fica inativo, a gente fica passivo na obra da santificação. Então essa insatisfação de Deus com o potencial que nós temos diante de tudo aquilo que Ele já nos deu, é um convite, meus irmãos, para que eu e você sejamos ativos também. Então o seu propósito é o nosso propósito, sua obra é nossa obra, o seu objetivo para nós precisa ser o nosso objetivo para nós mesmos. É viver a vontade de Deus. E isso, meus irmãos, tem que ser batido na tecla constantemente. Todo mundo lembra daquela história dos dois cachorros? O cara ia colocar o cachorro para brigar, o preto e o branco. E aí ele escolhia quem que ia ganhar. Então, o que ele queria que ganhasse, ele dava comida durante a semana. O que ele queria que perdesse, ele não dava comida. Quando os dois cachorros iam brigar no final de semana, quem ganhava? O que estava forte, o que tinha comido. Então, é o mesmo processo. Nós queremos as bênçãos de Deus, a vitalidade de Deus, nós queremos tudo de bom de Deus, mas nós estamos virados as costas para Deus e olhando para o mundo e dizendo a mesma coisa, correndo atrás das coisas do mundo, das felicidades, dos prazeres, das alegrias do mundo. Como se Deus fosse o nosso chofer, como se Deus fosse o nosso mordomo. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos de ter maturidade e crescimento suficiente para entender que nós estamos no mundo, vamos viver todos os aspectos do mundo, mas a oração de Jesus é: peço que os livre do mal, mas não no mundo. Por quê? Porque nós, como crentes, devemos viver como crentes em todos os aspectos e esferas da sociedade. Então, se Deus te coloca num lugar para você ser um funcionário, é para a glória de Deus. Lembra? Tudo que fizer, fazer como para o Senhor e não para homens, sabendo que é dele que recebereis a recompensa. E você glorifica a Deus ali. Se Deus te dá um dom para ganhar dinheiro, Deus está te dando e Deus está te enriquecendo com o propósito de que isso tudo abençoa a sua vida, a sua família e o reino dele. Então observa, todo o processo de onde Deus te colocou em situações difíceis. Você já parou para pensar? Uma família que recebe um filho especial, que precisa de cuidados 24 horas por dia, que ninguém pode sair do lado da pessoa nem um segundo. Essa família precisa de entender o porquê disso. E essa situação vai conformar, confrontar e vai ser desafiadora, porque não é fácil. Imagina uma família onde um dos cônjuges, ele perde a saúde. Alguém que era produtivo, alguém que trazia bons recursos, e agora ele precisa de ser dado até banho. Ele não consegue mais trazer recurso. E aí, a vida vai acabar? Vai descartar? Então observa, Deus está pintando uma obra na minha vida e na sua, e lembra, no processo de santificação, é Deus aí que vai fazer uma obra. Ele tem um plano, e o plano é dele e não meu e seu. Então, essa ideia, lembra, nós lemos na quinta-feira, aqueles que abandonarem tudo e seguir a mim, vai ter mais irmãos, mais casas e mais perseguição, tribulação, sofrimento.
Meu irmão, é a realidade do Evangelho. E Deus, é por isso que você precisa ser maduro, sabendo que Deus está por trás de tudo o que acontece. E Ele tem um propósito perfeito. Porque tem gente que acha que Deus é pego de surpresa. Nossa, e agora? Aí você vai até orar, você é capaz que fala assim, Senhor, não sei se te contaram o que aconteceu, mas aconteceu um negócio aqui agora, Senhor, e aí? Eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei. Aí você, nossa, eu vou fazer um negócio aqui, porque eu acho que essa aqui, se eu não dá não. Se deixa comigo. É assim que a gente faz. Porque a gente não entende. Porque o propósito de Deus e o nosso não está alinhado. Então observa, você não precisa e você não vai saber qual que é o propósito de Deus. Deleta isso da sua vida. Você não sabe e nunca vai saber o que Deus vai fazer. Esquece, isso aí não existe. Mas o que você tem que fazer é que Deus está nesse negócio. E tudo que acontece está dentro do controle dele e ele tem um propósito. E o propósito maior é a santificação minha e sua. E isso basta para mim e para você. Porque à medida que a gente vai dando um passo, Deus ele vai nos abençoando e vai mostrando o que a gente tem que fazer para que lado que a gente ir. E pronto. O problema é que a gente quer saber tudo. E não é assim. Lembra do casamento? Quando a gente foi casar? Isso aqui para mim dá, isso aqui para mim não dá. Você concorda com isso, concorda com isso, concordo. Então vamos embora, vamos casar. Isso é um parte de fé, não é não? É um parte de fé. Tudo que minha mulher prometeu para mim, ela cumpriu. E tudo que eu prometi, eu cumpri. Eu precisei de ver uma fita. Não. Preciso de ver uma fita do futuro aqui para saber se... Não. Por quê? Porque isso não existe. Lembra? Você não descobre a vontade de Deus. Deus é quem descobre para nós, porque ela foi revelada nas Escrituras. Então o que não está nas Escrituras... freia. Aí é por isso, eu e você nos encantamos mais com o que está coberto do que com o que está encoberto. E aí Deus já nos deu essa informação. Olha que informação maravilhosa. Você vem falar para mim que uma informação dessa não é preciosa? Deus ele está no controle de tudo. Deus ele está nos santificando. E todas as situações indesejáveis que acontecem na minha vida estão no controle de Deus. Ele vai transformar meu coração cada vez mais, através dos meus filhos, do meu marido, da igreja, de toda essa dinâmica, e eu estou caminhando com pecadores, e eu estou nesse processo de santificação, Deus está fazendo uma obra, e você olhando para Cristo, para aquilo que Ele já revelou, e você vai caminhando, na segurança da fé, na confiança de Deus, que o Espírito está atuando em nós, está nos abençoando, e pronto. Se Deus falasse tudo que Ele vai fazer na minha vida e na sua, você não dá conta de suportar. Você não suporta. Você não tem estrutura para aguentar, não. Não tem. Então, nós precisamos de entender isso aqui, meus irmãos. O propósito de Deus é o meu propósito. É por isso que essa pergunta, eu preciso de buscar um propósito de vida. Gente, no crente eu não entendo até hoje. Deus já tem um propósito, Deus tem um manual. O propósito seu qualquer é o propósito dele, pronto. E o propósito dele é muito, muito melhor do que o meu e o seu. Mas assim, é muito melhor. Muito melhor. Eu quero lembrar para vocês aqui o que a gente viu na aula passada sobre circuncisão do coração. Quando a Bíblia fala que vocês precisam de circuncidar o coração, e o Tim Keller ele vai falar assim, Aí ele vai falar aqui o que é o coração, aqui ele vai explicar o que é a circuncisão, e aqui ele vai falar o que é a circuncisão do coração. Então vamos lá. O que é o coração? O coração, na Bíblia, é aquilo que você mais ama. Então o coração é o centro das maiores lições. Aí ele vai dizer, o que o coração mais quer, a mente acha razoável, as emoções acham desejável, e a vontade acha realizável. Isso significa que as inclinações do coração afetam sua mente, vontade e emoções. Então, o ser humano ele é uma coisa só. A psicologia que tenta dividir o homem em alma,
espírito e corpo. Na Bíblia não existe, o homem é um ser integral. O seu coração é a sala de comando. Você é um ser complexo. É por isso que quando algo acontece fisicamente, afeta as minhas emoções. Por quê? Porque eu sou uma pessoa completa. Você nunca viu ninguém receber um diagnóstico de câncer e falar assim, gente, vem aqui para minha casa, nós vamos fazer um churrasco. Recebi um diagnóstico de câncer. O corpo está morto, estou morrendo, mas a minha alma está satisfeita em Deus. Você já viu isso? Não. Por quê? Porque fisicamente me afeta emocionalmente, porque eu sou um ser integral. Por que eu estou aqui com esse trem? Diacho na minha mão aqui, eu tô achando que é o microfone. Eu tô aqui, por que eu tô... Tô olhando aqui, que porcaria é essa? E tá lá. Aí ele vai explicar o que é circuncisão. A circuncisão é o ato que mostra que você vai se submeter às leis de Deus, irá obedecer. Então, a circuncisão no Antigo Testamento era assim, ó, nasceu o menino, ao 8º dia, você corta o prepúcio do pênis dele, para você dizer para Deus e para o povo, eu faço parte da aliança de Deus com vocês. No Novo Testamento, essa circuncisão aqui é o quê? O batismo. Então, quando você desce as águas, você está dizendo publicamente para Deus, eu entro em aliança com Deus e com esse povo. É a mesma coisa. Então, observa, ele explicou o que é o coração. O coração é tudo, é você por completo. São suas emoções, sua vontade e seus desejos. Tudo é afetado pelo coração. Então, a circuncisão é o quê? É você decidir de maneira pública que você vai cumprir as leis exigidas, que você vai obedecer. Aí agora ele vai falar o que é circuncisão de coração. Aí ele vai colocar, ó, é a motivação que você vai fazer isso. É quando o que você deveria fazer e o que você quer fazer são uma coisa só. Então, lembra, você precisa de orar para que Deus gere uma insatisfação no seu coração tão grande que a sua satisfação seja fazer a vontade de Deus. E aí tudo que Deus pede para você não é um fardo pesado. É difícil, claro, perdoar, caminhar, pedir perdão, amar, é difícil, né? Congregar, ofertar, é difícil. Mas a sua vontade é fazer a vontade de Deus. A sua vontade é... Então assim, ó, você... Senhor, é difícil demais eu perdoar. Nossa! Mas eu vou perdoar porque o Senhor me perdoou. Você está entendendo? Isso é a circuncisão de coração. É a vontade de Deus e a sua ser a mesma coisa. E aí aquilo que Deus vai pedir para você, fica tranquilo. Aquilo que você quer é aquilo que Deus quer. Agora você imagina tanto que a vida fica mais fácil quando a gente tem um coração desse. Onde você entende que tudo que você tem e onde Deus coloca é para você fazer a vontade dele. Ali você é santo. Então, observa, vamos aqui usar os exemplos simples. Então, no casamento, eu tenho que amar. Eu, homem, tenho que amar, tenho que cuidar, tenho que proteger, tenho que ensinar, tenho que exortar, tenho que corrigir. A esposa tem que ser submissa. Ela está debaixo do mesmo propósito de Deus, ao lado do marido. Ela é auxiliar do... Lembra? O homem era auxiliar de Deus e a mulher é auxiliar do marido. E os dois estão debaixo do mesmo propósito. Então ela se alegra em cuidar da casa. Ela se alegra em cuidar dos filhos. Ela se alegra em educar os filhos. Ela se alegra com tudo que está ao alcance dela. Eu odeio passar roupa. Eu também. Mas eu me alegro em saber que os meus filhos, o meu marido,
fica satisfeito em sair com a roupa passadinha bonita. Eu odeio passar roupa, odeio lavar vasilha, mas eu me alegro em saber que Deus está sendo glorificado, meus filhos estão sendo criados numa casa organizada. Você está me entendendo? A satisfação não é a coisa em si, porque tem coisa que é ruim mesmo. Tem gente que não gosta de cozinhar e tudo bem. Tem gente que não gosta de passar roupa e tudo bem. Tem gente que não gosta de limpar a casa e tudo bem. Só que isso não tira a responsabilidade de ter que fazer. Agora, quando eu preciso fazer essas coisas com o coração que não entendeu, aí o que acontece? Aquilo que já é pesado vira um fardo mais pesado ainda. Porque você não faz para a glória de Deus. Você não entendeu que você, como marido, você como esposa, vocês têm responsabilidades. Responsabilidades. E ponto, Deus fez assim. E aí, o resto é a mesma coisa. Senão a gente daria exemplo aqui demais, a gente vai falar mais sobre isso. Mas a gente tem que entender que essa vontade de Deus é você se alegrar na alegria do outro. Entendeu? Por exemplo, mulher não gosta de fazer bolinho de vó. Bolinho de vó é aqueles bolinhos de porvilho. Diz que estoura, que queima, que suja a panela. E é verdade mesmo. Mas, pela alegria de quem gosta de comer, você vai fazer. Você consegue compreender isso? Porque tem coisas que eu e você devemos fazer que são ruins mesmo. Mas glorifica a Deus. Comunica amor uns com os outros. Então você observa que na vida vivida, aquilo que Deus exige de nós é o ordinário. O problema é que a gente pensa em agradar a Deus e viver para Deus de maneira extraordinária. Nossa, e agora? Nossa, rapaz, se caísse uns 100 mil reais na minha conta agora, eu ia dar para a igreja, eu ia ajudar fulano. Não! Aquilo que cai todo mês, o que você tem feito? Essa é a vida que glorifica a Deus. Você tem cuidado da família, atendido as responsabilidades, cuidado do reino, cuidado das pessoas que estão à sua volta, que não têm todo esse recurso. Essa é a dinâmica. Não é com aquilo que você não tem, é com aquilo que Deus te deu, dentro do ordinário, da vida que Deus te deu, com os filhos que Deus te deu, com o que Deus te deu. Então isso é circuncisão de coração. É aquilo que Deus quer ser a sua vontade. Quando o que Deus quer e o que você quer é uma coisa só. E aí Gálatas 5, 10h49, ela está certinho. Ixi, quantas horas aí? É porque esse aqui está 56. Aqui está 50. Vamos aqui nesse aqui mais um pouquinho. Olha o que Gálatas 5 vai dizer para nós aqui. Ó. Digo, porém, andai no Espírito. Qual que é o verbo aqui? Andar é o quê? Movimento, né? Ação, atividade. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências. Concupiscências são os desejos da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, observa como que a passagem começa e termina. Como que ela começa? Como que ela termina? Andar no Espírito. Então essas duas frases aqui comunicam a mensagem de Paulo aqui, meus irmãos, que eu e você devemos levar a sério a graça santificadora de Deus. E o que ele está dizendo essencialmente é: o Espírito Santo está trabalhando em seu coração, então entregue o seu coração à obra maravilhosa que ele está fazendo em você e por você. E o Espírito Santo, Deus, meus irmãos, ele tem uma obra na minha vida e na sua. Ele tem um destino. Eu
Depois que estava escrevendo isso, eu até lembro que eu tinha um livro que eu emprestei, o cara nunca mais me devolveu, que chamava Propósito e Destino, não era? Do Greg Hill. Acho que era isso mesmo. Então Deus, Ele tem um destino para você. Aí eu e você temos que colocar na direção que o Espírito Santo tem nos levado. E como que isso parece na prática? Parece-se com ter a vida moldada ao levar a sério o fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo nos foi dado para produzir em nós o fruto espiritual de nossa nova vida em Cristo, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, você e eu não temos a capacidade de produzir essas belas coisas em nós mesmos. Elas são exclusivamente frutos da graça santificadora de Deus. Mas fomos chamados a trabalhar ativamente na direção daquilo que o Espírito está operando em nosso coração. Então, meus irmãos, a ideia na prática é mais ou menos assim. É por isso que a satisfação tem te atrapalhado. É assim, ó. Você vai levantar de manhã, ou deveria, né? Senhor, eu não sou tão amoroso assim quanto a graça do Senhor me permite ser amoroso. Quanto o Espírito Santo do Senhor é amoroso para comigo. Mas no dia de hoje, trabalhe no meu coração para que eu possa me tornar cada vez mais amoroso. Abra os meus olhos para que eu possa comunicar esse amor que eu mesmo recebi do Senhor. Senhor, no dia de hoje, me abençoa com esse amor que é do Senhor que habita em mim, para que eu possa amar as pessoas que estão à minha volta, que são pessoas difíceis de amar. Ou então você vai orar assim, ó, outro crente orando. Senhor, eu não tenho vivido com alegria, porque o meu coração está cheio de ingratidão. O Espírito do Senhor é alegre, produz alegria em mim, mas eu olho para a minha vida, eu vejo as bênçãos que o Senhor tem me dado, a vida, meus filhos, minha casa, tudo que o Senhor tem me dado e já me deu, e eu não consigo me sentir alegre, parece que está faltando mais e mais e mais, e a alegria do Senhor eu não consigo sentir. Então, ajude para que eu possa expressar essa alegria de tudo aquilo que o Senhor já me deu, porque o Espírito Santo do Senhor era alegria. Ajude-me a expressar essa gratidão. Então observa, aí vamos lá, Senhor, domínio próprio. Senhor, eu não consigo, eu sou igual a Ferrari, eu vou de 0 a 100 em 3 segundos, Senhor. Se alguém fala alguma coisa para mim, eu nem penso, né? Eu paro de oxigenar o cérebro e começo a vomitar coisas. Mas que o Senhor me abençoe, porque o domínio próprio, que é do Espírito Santo do Senhor, que é característica. Então, você observa, meu irmão, é isso que significa na prática. Então, cada fruto é uma dádiva da graça redentora de Deus, mas também é um objetivo ao qual devemos aspirar e pelo qual devemos trabalhar. Então, em cada aspecto do caráter, que é fruto do Espírito, ainda não somos tudo o que Deus propôs que fôssemos em Cristo. Então, por causa disso, não há espaço para um cristianismo letárgico, satisfeito consigo mesmo, consumista e passivo. Então, observa, se você pregar na geladeira da sua casa, Gálatas 5, e todos os dias você olhar para os frutos do Espírito, meu irmão, você já tem um serviço grande para muitos anos. Mas grande. E olha que beleza. Isso tudo aqui, você pode viver dentro da sua casa, no seu casamento e com o seu filho. E já é desafiador demais. Porque amor, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio, benignidade, dentro de casa, com os filhos que nós temos, com quem nós somos, meu irmão, é uma ferramenta. Nós vamos falar isso depois. Mas lembra, as pessoas que Deus nos dá são ferramentas
ferramentas para regular, acertar, consertar a minha vida e a sua. Então observa. Olha o tanto de coisa aqui que dá para mim e você nos conformar à imagem de Cristo. Então, a lista está aí. E a gente não precisa de nem em outro lugar. Se a gente levantar todo dia e se propor a viver isso aqui que já está dentro de mim e de você, disponível, pronto. Amor, alegria, domínio próprio, e assim vai. Assim vai. Então, meus irmãos, a doutrina da santificação ela é um chamado para uma ética de trabalho espiritual. Então, nós não estamos trabalhando para alcançar maior aceitação de Deus. Então, lembra disso. Eu e você não somos aceitos pelo que a gente faz. Em Cristo Jesus, nós já somos aceitos. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não fazemos isso e vivemos isso para ser aceito. Você já é filho. Essa é a dinâmica. Mas nós estamos desenvolvendo a nossa santidade e a nossa salvação com temor e tremor. Vou parar aqui nesse versículo. Assim, pois, meus amados, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você está entendendo? Você é chamado para desenvolver a sua salvação. Jesus te salvou, você agora é filho, agora é um processo de morte e vida constante. Cristo está nos conformando à imagem dele e está trabalhando para nos transformar radicalmente. Amém? Amém.